Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar de decorações e itens que são fáceis de errar na sua cozinha. Você quer saber? Então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Sabe aquelas coisas que tem na cozinha e que é fácil, é uma linhazinha ali ó, pra você errar e chegar pertinho de não ter uma funcionalidade, uma praticidade na sua cozinha? Sim, foram esses itens que eu separei. Então não é que não possam ser feitos, mas é que existe ali um equilíbrio, uma linhazinha ali para que a gente consiga que esses efeitos, né, essas ideias funcionem. E aí se ela tiver de um jeitinho ou de outro, é fácil de errar. Então, para isso, para que você não erre na sua cozinha, se você está planejando, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, apertar o botãozinho aqui e ficar de olho em tudo que a gente fala do mundo da arquitetura e da decoração. Tem muita gente que fala assim, se eu tivesse visto esse vídeo antes, eu não tinha feito tal coisa. Então, para isso, se inscreve para você não perder nada. E aproveita e já deixa um joinha, que é uma forma de gratidão por todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês. O primeiro item que é fácil de errar é quando é colocado o cooktop próximo, muito próximo a uma parede ou a um móvel. A gente precisa entender que o cooktop não é só o espaço dele, né? Quando a gente coloca ele muito próximo a uma marcenaria, um móvel inteiro, ou até mesmo alguma parede, você tem uma parede lateral, na direita, na esquerda, e aí você tem ali o cooktop muito limitado. Não é só a área do cooktop. O que nós vamos colocar em cima dele? Panelas, e as panelas possuem cabos. E aí você não consegue encaixar a panela mais o cabo da panela. Então o apoio, né, o suporte para você pegar na panela, para você utilizar, vai acabar batendo nessas paredes. Não é que o cooktop não possa ficar próximo a uma marcenaria, próximo a uma parede, às vezes próximo a um shaft. Ele pode. Eu já fiz em vários projetos, mas sempre considerando um espaço na lateral. É bom que você tenha no mínimo ali 10 centímetros, se puder ter mais, perfeito, para que você consiga exatamente adicionar a panela e utilizá-la de uma forma tranquila no seu dia a dia, para que esse espaço, né, que vai ficar do cabo, ele fica para fora do cooktop, na grande maioria. Então aí você só pensa no espaço dele quando coloca a panela. Poxa vida! Ah, Mariana, mas tem as panelas que tem aqueles cabinhos menores. Sim, mas não são todas. Se eu for usar uma frigideira, por exemplo, você fica sem espaço para jogar para um lado ou para o outro, porque está muito limitado o seu cooktop. Então, não é que a gente não possa colocar, mas ele tem um limite ali para você não errar. Então, é fácil de errar se você não ficar atento que você precisa de um espaço ali no mínimo de 10. Estou sendo muito boa com 10, né? É bom que a gente tenha um pouquinho mais, mas 10 centímetros ainda assim funciona justinho. Então, cuidado para que você não cometa esse erro. O segundo item que é fácil de errar é a ausência de tomada. Pois é, gente, a falta de tomada na cozinha gera uma dor de cabeça. Na verdade, são dois erros relacionados à tomada que são comuns: o excesso ou a falta, né? Muitas pessoas querem colocar tomadas em tudo, em todas as paredes, e aí fica aquele mundo de tomadas. Ou outros esquecem que precisa de tomada, e aí fica uma tomada numa ponta, na outra, você vai ficar usando extensão na sua cozinha, aquele fio passando em cima da pia. Não dá. Por isso que existem as torres de tomada. Então, quando a gente tem a torre de tomada, a gente consegue aproveitar o ponto que você tem e ali, né, ter camuflado 3 tomadas, 4 entradas de tomada, o que facilita muito. Mas principalmente, independente da torre de tomada, é você planejar a sua cozinha e identificar como que você vai usar, né? Eu tô aqui, o que eu preciso dessa tomada aqui? Ah, eu acho que eu vou usar o liquidificador aqui nesse pedaço da bancada, eu preciso de uma tomada ali, eu vou precisar de tal coisa aqui. Ah, essa bancada eu vou usar para fazer tal tipo de comida, de repente vou precisar de uma tomada aqui nesse cantinho. É pensar nisso para que você tenha tomadas suficientes e necessárias, nem de mais, nem de menos. Então, pense bem para que você não erre, porque a linha tá ali. Uns colocam de mais, outros colocam de menos, mas existe uma quantidade que vai realmente fazer sentido para a sua cozinha. Então é fácil de errar nisso e depois a dor de cabeça na certa. O terceiro item que é fácil de errar é em relação ao nicho do micro-ondas. Vocês já perceberam que em muitos lugares você tem a marcenaria superior e aí você tem o nicho do micro-ondas com aquele ressalto para frente? Aquele detalhe da marcenaria que avança.
Gente, aquilo ali é terrível e muito propício para bater a testa por conta da altura que ele fica. Para que isso não aconteça, existe ali também um caminho a escolher, né? Se você tiver um micro-ondas menor de 20, 21 litros, ele é mais compacto, então ele tem uma profundidade que fica alinhado ao armário superior, como 35 de profundidade. Os armários superiores, eles têm 35. Então esses micro-ondas, eles possuem ali 32, o que vai fazer com que seu armário fique totalmente alinhado e seu micro-ondas também, evitando esse ressalto. Ah, Mariana, meu micro-ondas é maior, minha família é maior. Então você coloca numa torre de elétrons, ou coloca na parte inferior, na parte da bancada com maior profundidade, ou você coloca em outra parte que tenha mais profundidade. Se você colocar nessa parte da bancada e ficar esse ressalto, é certeza que você vai se arrepender, porque ele não fica prático no seu dia a dia. Então, a escolha ali, às vezes, do tamanho do micro-ondas, às vezes tem muita gente que nem precisa de micro-ondas grande, compra sem pensar. Quando coloca na cozinha, fica aquele item pra frente. Então é fácil de errar na escolha do micro-ondas por conta do tamanho e fácil de errar na localização dele. Então isso vai trazer um problema no seu dia a dia na cozinha. O quarto tópico que eu separei pra vocês, que é fácil de errar na cozinha, quando vocês não leem, quando as pessoas não leem o manual dos eletrodomésticos. Gente, é essencial saber o que vocês estão comprando. Mariana, só quando chegou que eu fui ver. Existe manual disponível online. Então, quando você está pensando em comprar um elétrico para sua cozinha, pesquise e leia o manual para que você entenda o que é necessário para a instalação desse item. Por que isso, Mariana? Simplesmente porque alguns itens precisam de instalações específicas. Por exemplo, um forno de embutir. Alguns modelos, eles precisam de uma ventilação no fundo, e isso é mais 8, 10 centímetros da profundidade do seu espaço. Consequentemente, uma ventilação que vai chegar no seu forno, ou algum tipo de ventilação como grelhas e áreas de respiro para esse forno. Outros modelos não precisam. Então, às vezes, vocês vão ouvir assim: ah, eu comprei um forno de embutir, não presta, logo deu defeito, porque a pessoa não leu o manual, colocou de embutir sem área para ele respirar, sem esse acesso aí, esse vapor quente para ele poder sair, e o manual ele estava lá bem específico sobre isso. Então, é imprescindível a gente ler o manual. Aqui no escritório, quando a gente produz um projeto, a gente lê todos os manuais, o cliente escolhe, faz a lista lá de elétrons que ele deseja e a gente lê manual por manual para poder ver a instalação, se é possível dentro daquele projeto. Se não for, a gente vai ter que adequar alguma coisa do projeto ou então substituir esse equipamento, e geralmente eu peço para os clientes mandem esses elétrons, né, especificados, quais eles vão comprar, e a gente já tenta encaixar ali e estudar essas possibilidades. Senão a gente faz alguma substituição antes mesmo que ele compre, mas já acessando todas as medidas, todos os manuais. Então assim, é fácil de errar você comprar porque você só gostou e chegar e instalar de qualquer jeito. Então não façam isso para que você tenha uma cozinha que dure. O quinto item que é fácil de errar é na ergonomia da sua cozinha. Basicamente, na altura da sua bancada. Olha, gente, ergonomia são as medidas que trazem conforto para nossas atividades do dia a dia. Então, como uma bancada de uma mesa de trabalho, como a altura de uma televisão em relação ao sofá, tudo isso faz com que você tenha ali uma boa postura ao estar sentado ou estar fazendo algum trabalho, e evite que você fique corcunda ou que você fique com o pescoço muito para o alto, gerando um desconforto e até prejudicando a sua saúde. Então a ergonomia ela é fundamental em qualquer projeto, né, em qualquer criação de ambiente ali. E aí quando a gente pensa em cozinha, geralmente as bancadas elas acabam sendo esquecidas por conta da ergonomia, e que na verdade elas precisam ser adaptadas aos usuários. Então uma bancada padrão, ela tem 90 de altura, bancada de cozinha. Mas você sabia que se você for mais alta, essa bancada ela pode ser mais alta, ela deve ser mais alta, e se você for mais baixa, ela deve ser mais baixa? Exatamente. Então já fiz projetos para as pessoas que tinham altura de 1,50 m, 1,49 m, e a bancada ficou proporcional. Já fiz cozinhas para pessoas que tinham ali mais de 1,90 m, 1,80 m e pouco. É claro que precisa estudar quem vai utilizar, né, com mais frequência a sua cozinha, né? Essa cozinha quem vai utilizar? Ah, é minha esposa, ela tem altura X. Ah, é meu marido que cozinha mais em casa, então é ele que vai usar mais.
E aí você pode fazer uma média também. 90 é a média. Então, se tem uma pessoa muito baixinha, uma pessoa muito alta, a gente não vai conseguir, né? Então, a gente faz na média que fica bom para todo mundo. Mas, de repente, uma família alta, ou então uma família de pessoas mais baixinhas. E aí você está seguindo um padrão de 90, podendo reduzir essa altura ou aumentar para ficar mais confortável. Então, a ergonomia na cozinha é fácil de errar. O pedreiro coloca o que todo mundo faz e você não pensou nisso. Então, por isso, esse vídeo é para te ajudar. A sexta coisa que eu separei, é mais decorativa em relação à cozinha, é a paginação, a montagem dos revestimentos na área do backsplash, né, na área do roda-banca, onde você tem ali a bancada e o armário, que tem uma altura de 60 a 75 centímetros em média. O que acontece? Muitas pessoas fazem a paginação do revestimento vindo de outro ambiente, chega na roda-banca, na área do backsplash, você tem ali um corte do revestimento, você vê ali o revestimento cortado, muito feio, né? E é uma área principal da cozinha. É importante que você pensar que essa área é muito decorativa da cozinha e ela precisa ter um revestimento ali mais inteiro. O que a gente faz? A gente começa a paginação do ambiente exatamente pela roda-banca, pela área do backsplash, por essa área da bancada. Então a primeira peça, ela entra ali, no início da bancada e segue. Depois ela vai seguir para os outros ambientes, depois ela vai seguir para a composição. Então, às vezes, fica um filetinho de 3 centímetros embaixo ou em cima, e aí você pode ajustar. Inclusive, você pode ajustar com o espelho, se você tiver espelho de granito, ajustar a altura desse espelho para bater o revestimento, ou a marcenaria, se ela vai subir mais um pouquinho, se ela vai descer mais um pouquinho, para que essa área fique com um acabamento perfeito. Então, é uma coisinha fácil de errar se a gente não levar em consideração esses detalhes. Então, se você tiver uma equipe boa e tiver principalmente um bom projeto, você consegue ter tudo isso já planejado e bem pensado numa boa execução. O sétimo item é em relação à janela da cozinha. É fácil de errar, gente, quando tem uma janela na cozinha, e eu já vi isso muito. As pessoas, às vezes, por conta de um layout, né? Ah, Mariana, vai ficar melhor o meu fogão aqui, nessa parede. Mas é a parede que tem a janela. Não é recomendado a gente ter o cooktop na janela, onde provavelmente você vai ter uma persiana. É perigoso ali ter uma chama, né? Você vai ter uma cortina, você vai ter algum acabamento ali. Também tem a questão de vento. Você vai abrir, aí tem muito vento, se for um cooktop de chamas. Mas se for um cooktop de indução independente, ali na parte da janela, é algo que a gente não recomenda colocar o cooktop. A janela da cozinha também pode atrapalhar, né, a questão da marcenaria dos armários superiores. Se você tiver produzindo, né, planejando, construindo a sua casa, sem um projeto, você pensa assim, vou colocar esse janelão todo, mas você não considerou que você precisa de um espaço ali para o armário que vem na lateral, e assim para o outro armário também, e você acaba perdendo a área de armário. Ou até mesmo, tem que pensar que você pode vir com o armário, mas você pode deixar ali um espaço de 10 centímetros para essa persiana, né, vir e fechar toda a janela. Então, assim, quando a gente tem uma janela, alguns cuidadozinhos são importantes, assim como a altura também. Se você fizer uma janela muito baixa, fica desconfortável em relação à bancada da cozinha. É bom que ela seja pelo menos ali a altura da bancada de 90 e ela tenha ali pelo menos 1,10 de altura. 1 metro às vezes funciona, mas a partir de 1,10 é o que fica melhor, porque aí você consegue ter ali uma janela mais alta, o que fica mais agradável para a cozinha. É claro que se for uma janela mais compridinha, ela vai pegar ali bem rentinha a bancada, a área do backsplash toda, também funciona. Mas é ter esse cuidado de pensar que tem a janela, mas vai ter uma marcenaria em cima, vai ter uma marcenaria do lado, vai ter uma persiana, tem um roda-banca, ou seja, tem muitas coisas ao entorno da janela. Pensa também no acabamento, porque você vai ter um revestimento do lado ali, provavelmente, e aí como que vai ficar essa esquadria junto com esse revestimento? Como que vai ficar esse acabamento? Né? Você vai ter ali uma pedra, e essa pedra, né, que é o peitoril, né, que é o acabamento que a gente coloca na janela, ele vai rodar a janela toda, você vai ter uma esquadria que vai dar esse acabamento, você precisa ter, esse revestimento vai encostar ali, como vai ficar esse acabamento certinho? O material dessa pedra combina com o da bancada? Se não combina, você pode fazer meio a meio, para dentro um que combina com a bancada, para fora que combina com a fachada, ou então utilizar 2 materiais que são diferentes, mas mesmo assim eles combinam entre si. Tem um mais neutro e outro mais elaborado. Então, assim, quando a gente tem a janela na cozinha, é um item que tem muitos pontinhos ali que são fáceis de errar,
na hora que você não pensa nisso, não pensa naquilo outro e acaba prejudicando às vezes a sua cozinha. Gente, eu separei alguns erros possíveis, mas tem muita coisa de vários ambientes. Você quer saber mais? Gostou desse tipo de vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque aí eu me organizo para trazer mais para vocês. É muito importante a contribuição de vocês, essa informação, para que eu possa trazer vídeos cada vez mais que façam sentido e para a necessidade de vocês, tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante fazer esse canal crescer. Eu quero muito chegar ao final do ano com 300k, então eu preciso da sua colaboração. Vamos lá fazer essa família de Dicas Decor chegar a essa meta? Eu conto com você. Até o próximo vídeo, um grande beijo, tchau!